Boa noite, Boa noite, Leonardo. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, Leonardo, né? A Jéssica, o Miguel, o Paulo, agradeço, né, a presença de vocês, né, nessa live que acontece todos os domingos às 19 horas, né? Ana Lúcia, boa noite. A Maria Fran, Alencar, né? Gratidão sempre. Obrigado, meu irmão. Vamos na luta, né? Miguel Júnior. Sabor do peixe, hot dog, né? Entrou. A Luísa. Há mais um tempinho aqui para que os nossos amigos possam se achegar, né, como se diz, que nós iniciemos a nossa live de hoje. A Silvana Correia Silva entrou. Tá ok, Mariana. Boa. E minha família, tá ok. Fernando Torinho, que bom, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? A Kátia Cardoso entrou. Esse nome. Um abraço também, meu irmão. Bom, pai, vamos começar. A gente começa sempre com a oração, com a prece, né? Porque a prece, quando é feita com o coração, ela abre um canal onde nós nos comunicamos, onde nós canalizamos essas energias que nós precisamos para nos manter fortalecidos, para seguirmos sempre em frente, já que todos nós somos seres imortais. O nosso espírito, quem comanda o cérebro, o corpo, esse não se acaba jamais. O corpo, sim, a cada dia que passa ele vai perdendo energias, né?
Nós vivemos os nossos ciclos, né? E vai ter o último ciclo da nossa vida. Bom, então vamos agradecer a Deus, o nosso Pai de amor, de bondade e de misericórdia. A Jesus Cristo, nosso Mestre amado, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira, Aulos, Alexandre, João Cobu e os nossos irmãos elementares, que nós possamos nos plugar a essa corrente de energia, para que possamos seguir sempre em frente, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa encarnação, por aqueles que compõem a nossa família, e pedimos, Senhor, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos nos leitos hospitalares, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, como aqueles que estão retornando à lida terrena. Que todos nós, de mãos dadas, possamos assim, alargando as nossas passadas, chegarmos a essas moradas, Senhor, que Tu nos anunciastes. Graças a Deus. Valorizar pensamento. Que bom, realmente, viu? Tem que valorizar os nossos pensamentos, já que nós não podemos deixar de pensar, né? O que temos que fazer é ajustar. Então a Débora, boa noite. A Bruna, Férias entrou, a Tereza Carvalho, pois pronto. Bom, nosso assunto hoje é o Setembro Amarelo, em que eu acredito que todo mundo, né, se faz essa campanha, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse setembro amarelo, sobre o suicídio. Bom, nós, quando saímos das mãos augustas do nosso Pai Criador, que é Deus, só existe um Pai, só existe um Criador. Você pode dar o nome que você quiser, mas só existe um Pai, e tudo só existe dentro de Deus, fora não existe. Então, se Deus nos criou, então nós somos a essência de Deus. Então, se Deus criou o primeiro, o segundo, o terceiro, 2 milhões, 3 milhões e tudo mais e tal, então nós estamos todos ligados a essa fonte divina que é Deus. Agora, só que depois de criado o Espírito, e esse Espírito, ele é eterno. Ele não se acaba jamais. Agora, só que esse Espírito, ele é criado simples e ignorante. Isso quer dizer, sem experiência alguma. Porque se Deus nos criasse logo perfeito, nós não iríamos valorizar. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, como diz o livro dos Espíritos, e com certeza, através dos nossos esforços, é que nós vamos evoluindo, nós vamos chegando a esse Cristo interno, ou voltando a Deus, já com todas as experiências, para alcançarmos assim a plenitude espiritual. Mas só que tem uma coisa, nós precisamos desse corpo, esse corpo físico, que não é uma criação de Deus. As energias são, porque tudo é criado por Deus. Mas vamos entender assim, a união do espermatozoide com o óvulo gera o corpo, o embrião, o corpo físico que o espírito vai chegar aqui ao mundo e envergá-lo. Ele serve como um escafandro, como aquele mergulhador
que para atingir profundidades bem longas, ele precisa de um escafandro, né? De um oxigênio e tudo. Então, esse corpo, nós que estamos encarnados, ele é primordial. Aqueles que se encontram no mundo espiritual e estão no corpo astral, esperando uma encarnação, esse corpo astral, ele tem diferença, vamos assim dizer, energética desse corpo que nós temos, desse corpo físico. Então, esse corpo físico, ele foi construído, ele teve um início. Então, por isso é que nós sabemos que o nosso psiquismo, nós passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal para desenvolvermos a sensibilidade, passamos pelo reino animal para desenvolver o sistema embrionário, né, o sistema nervoso embrionário, e estamos hoje no hominal. Mas só que o nosso destino é o angelical. Isto é lei. Então, o psiquismo do homem, porque da criação só quem tem inteligência somos nós. Até o momento, quando nós passamos pelo reino animal, nós só tínhamos instintos. Então, quando o psiquismo nosso passou pelo mineral, vegetal e animal, foi justamente para a formação desse corpo astral, desse corpo perispiritual que nós temos. Então, ele tem essa formação. E esse corpo astral, perispiritual e tudo, ele serve de forma. Tudo que eu estou vivendo hoje está ficando registrado nesse corpo astral. Tanto de bom como de ruim. Então foi necessário milhões de anos para que nós tivéssemos condições de ter esse corpo. O corpo astral, que dá simplesmente condições para a formação desse corpo físico. O corpo físico, quando dá disjunção celular, através da desencarnação, essas energias voltam ao fluido cósmico universal. Essas energias. Mas tudo fica registrado no corpo astral, ou perispiritual. Pois bem, depois de composto esse corpo, nós começamos as reencarnações. Nós tivemos a primeira encarnação em busca do aprendizado. Então, nós passamos pelas provas, todos nós passamos pelas provas, como aquele que vai fazer um curso superior. Ele não tem que estudar, ele não tem que passar pelas provas. E nós estamos passando por essas provas. Todos que fomos criados por Deus, estamos passando por essas provas. Agora, diante das provas que nós estamos passando, se nós não formos bem, se nós nos distanciarmos das leis de Deus, aí nós vamos ter que reparar aquilo que nós fizemos contrário às leis de Deus, que Moisés tão bem recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E que Jesus Cristo simplificou em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então isso mostra que nós não estamos à toa no mundo. Que nós temos um leme,
que são as leis de Deus. Que nós temos um sentido na nossa vida. Que nós temos propósitos em nossas vidas. Nós não somos seres à toa. Então, Jesus Cristo, ele nos alertou quando ele disse: vigiai e orai para não cairdes nas tentações. Ele nos alertou, porque ele já sabia disso. Ele já sabia disso, né? Então, nós estamos aqui nesse mundo encarnados em busca do aprendizado. Em busca do aprendizado. Então, nós não estamos à toa, como eu assim falei. Agora, só que, para nós chegarmos aqui a esse mundo, nós sofremos, ou nós vivemos um processo reencarnatório. Quem lê o livro Nosso Lar vai encontrar o departamento da reencarnação. Nosso Lar, que foi escrito por Chico Xavier, através do André Luiz, foi o primeiro livro. Então, no Nosso Lar, no departamento da reencarnação, quando chega o momento de nós reencarnarmos e voltarmos para a Terra, isso já foi escolhido a família. Os pais já foram escolhidos. Então, agora nós vamos, no Ministério da Reencarnação, nós vamos ver agora o corpo que nós vamos ter na Terra. O corpo que vai ser gerado pela união dos nossos pais. Então, nós vimos o corpo que nós temos, como também aqueles que já vão nascer, que nascem com problemas visuais, que nascem aleijados, que nascem deformados, tendo alguma deformação. Então a pessoa já sabe. O espírito, na verdade, já sabe. Por quê? Porque fica, como eu falei do início, fica registrado no corpo perispiritual. E como sendo o corpo perispiritual uma forma, todos os defeitos que tiver no corpo perispiritual, que é um corpo energético também, quando nós vamos reencarnar, quando for tirar desse modelo, desse corpo perispiritual, o que tiver de defeito vai ver. Eu dou sempre o exemplo de que quando uma pessoa aqui na Terra, ele costuma confeccionar anjos de gesso, né? De gesso. Então ele faz uma forma para colocar o gesso dentro da forma e quando desformar essa forma, ficar o anjo de gesso e que eles conseguem vender. Agora, só que se essa forma estiver com defeito, vamos supor que nessa forma está faltando um dedo da mão. Então, todos os anjos de gesso que esse artista fizer vão sair o quê? Sem um dedo da mão, o dedo mindinho da mão. O que é que ele tem para fazer? O que é que ele tem que fazer para não sair mais essa mão defeituosa? Ele tem que corrigir na forma, esse dedo, para que os futuros anjos de gesso que ele fizer saiam perfeitos. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu digo sempre, se nós não nascemos com problemas visuais, se nós não nascemos aleijados, então nós não somos espíritos assim, que estamos no resgate mais difícil. Porque esses nossos irmãos que nasceram com deficiência física, deficiência visual, então são espíritos que estão reparando os erros cometidos no passado. Porque tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Porque como é que Deus iria deixar seus filhos, já que não tem nenhum neto de Deus aqui no mundo,
Como é que Deus iria deixar nascer milhares e milhares de filhos cegos, aleijados e tudo? Se não houvesse assim, se não houvesse uma razão para que essas pessoas, esses nossos irmãos nascessem assim. Nascessem dessa forma. Então, por isso é que nós precisamos estar atentos à nossa vida, às nossas ações. Porque é aquela coisa, viver porque você está vivo, não quer dizer muita coisa, não. Porque viver por viver, todo mundo vive. Agora, nós precisamos dar um sentido para a nossa vida. Um sentido para a nossa vida. Porque só quem teve sucesso mesmo, só quem teve sucesso na mídia e tudo mais, foi o Zeca Pagodinho quando disse, eu deixo a vida me levar. Só nessa forma aí. Só o Zeca Pagodinho que teve. Mas não é assim. Nós é que precisamos levar a nossa vida, não a vida nos levar. Nós temos que dar um sentido, uma direção para as nossas vidas. É por isso que muitas coisas negativas acontecem porque nós deixamos o tempo passar. A pessoa chega e pergunta para outra, como é que está a tua vida? Péssima. O que foi que tu fez? Entreguei tudo para Deus. Tem sentido isso? Depois que a gente fecha todas as portas, nós simplesmente vamos entregar para Deus consertar. Não, somos nós mesmos que consertamos. Por isso é que Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo falou isso. Que cruz é essa? Dos nossos erros. Então, quando nós passamos por uma provação, por uma expiação mais difícil, nós devemos agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque no plano espiritual tem milhões de espíritos que gostariam de estar no lugar onde nós estamos, vivendo o que nós estamos vivendo. E tem simplesmente gente que, para eles, a vida perdeu o sentido. Não tem mais graça a vida. E nós sabemos, quem assiste às minhas lives, que só quem pode viver a minha vida sou eu. Ninguém mais pode viver a minha vida. Então, se a pessoa diz que a vida não tem mais sentido para ele e tudo mais e tal, isso ele está apenas se enganando. Se enganando. Porque existe dois tipos de vida. A vida física e a vida espiritual. A vida física, essa se acaba. E a vida espiritual é eterna. Porque Deus não nos criou para nos matar. Não nos criou para nos matar de forma alguma. Então nós vamos viver sempre. Certa feita, uma mulher levou seu filho para o Chico Xavier. Ele já tinha as mãos amputadas. Já tinha as mãos amputadas. E ela chegou para o Chico Xavier e disse, Chico, peça para o Emmanuel, Chico, porque eu vim agora do médico e meu filho está doente e estão querendo amputar as duas pernas dele, Chico. Faça isso bem, peça o Emmanuel. E o Chico simplesmente foi logo intuído pelo Emmanuel. O Emmanuel disse para o Chico, isso aí é importante para ele, porque se não fizer isso aí, ele vai cometer suicídio novamente. Ele vai cometer suicídio novamente. Então, nós temos que estar atentos às nossas ações, porque a cada 4 segundos, uma pessoa se suicida. Um irmão nosso se suicida. Com todo o apoio que nós temos. Com todo o apoio que nós temos. Porque Deus, como diz o livro dos Espíritos, as suas leis estão escritas na nossa consciência. Jesus Cristo se sacrificou para nos deixar esses ensinamentos e os exemplos
que nós precisamos copiá-los. Então, nós precisamos refletir nas nossas vidas e não deixar os dias passar por si mesmo. Não. Nós viemos em busca de algo aqui. Nós viemos em busca de algo aqui, nessa escola da qual nós fomos matriculados. Deus nos plantou aqui. E é aqui que nós precisamos germinar, florescer e frutificar. Então é muito importante nós aumentarmos a nossa fé em Deus, como Jesus Cristo disse, se a tua fé for pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para aqueles montes, transporta-se, e os montes vão se transportar. Nos momentos difíceis é que nós vamos realmente mostrar a nossa fé, a nossa capacidade. Então, esse Setembro Amarelo, ele é divulgado em todo o mundo, para que nós possamos despertar, para a realidade de que a vida é eterna. A vida é eterna. Mas tem muita gente que diz simplesmente: qual é a origem dos meus sofrimentos? Por que é que eu sofro? Lógico, se eu sofro, é porque eu fiz alguma coisa. Porque eu não sofro, eu não resgato pelos outros. Eu só resgato por aquilo que eu fiz. É aquele caso da semente, do semeio, de tudo aquilo que a gente semeia, nós colhemos. Outro não pode colher por nós, de forma alguma. Só quem pode colher sou eu. Agora, se eu acredito que essa colheita está muito difícil para mim, muito difícil, então eu tenho que começar a trabalhar o semeio. Porque somente trabalhando, mudando o semeio, eu vou mudar a colheita. Aí você pode perguntar assim: e onde estão essas sementes? No Evangelho. Mas quais são essas sementes? O amor, o perdão, a caridade, a humildade, a simplicidade. Aí a pessoa pode chegar e dizer: ah, mas isso é muito difícil, Mas são leis. Nós vamos ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Por isso é que nós precisamos estar, como eu estou dizendo desde o início desta live, nós precisamos estar atentos, como Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Então, o que leva a um irmão nosso a cometer o suicídio? O que leva ele a fazer isso? Primeiramente, nós sabemos que muitos não querem de forma alguma morrer. Eles querem acabar com a dor que eles estão sentindo. E essa dor não é física. Ou, aliás, muitas vezes não é física, é moral. E a dor moral dói muito mais do que a dor física. Porque a dor física, você vai numa farmácia e compra um remédio e ela passa. Mas a dor moral, não tem esse remédio na farmácia. Nós temos que encontrá-lo dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Mas aí a pessoa chega e pergunta: mas será que eu tenho condições? Será que eu tenho condições de vencer? Todos temos condições. Todos temos condições, porque nós temos tudo em nossas mãos. Será que Deus iria nos mandar para cá sem nos oferecer as condições para que nós realmente enfrentássemos todas as dificuldades e saíssemos vitoriosos
com certeza. Porque Deus torce por nós. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, aqueles que procuram essa porta mais falsa que existe, que é a do suicídio, não resolver o seu problema. De forma alguma. Eles apenas acabam com o corpo físico. A vida para ele vai continuar. E esse ato que ele cometeu, esse ato atentando contra a própria vida física, vai ficar registrada no corpo perispiritual, como eu disse. É por isso que tem pessoas que nascem surdos. É muito doloroso, vamos dizer, falar isso, mas não pode fugir dessa realidade. Aqueles que cometem suicídio dando um tiro no ouvido, eles nascem na próxima encarnação surdos. Porque foi ele mesmo que, tendo tudo em suas mãos, ele mesmo, pelo seu livre-arbítrio, ele fez isso. Ele cometeu isso. Pronto. Isso vai ter uma consequência. E a consequência é você, na próxima vida, voltar surdo. Aquele que ingere o veneno, na próxima, ele vai lesar o corpo perispiritual, e na próxima encarnação ele vai nascer já com problemas estomacais terríveis. Então, tem uma consequência. Porque tem irmãos nossos, muitos, milhares, milhões e tudo, que conseguem vencer numa condição muito inferior, porque o suicídio se dá mais na classe média para alta. Para a classe média para alta. Não é na classe, vamos assim dizer, daqueles menos abastados, ou dos miseráveis, vamos assim dizer. Por quê? Porque esses vão procurar a proteção de Deus, vão ter aquela fé em Deus, vão aumentar a fé em Deus para vencer as suas dificuldades, as suas tribulações. Quantas pessoas hoje não estão passando fome, mas estão aqui confiantes, a fé realmente estuante. E quantas pessoas nesse momento estão com esse pensamento negativo, tendo um bom emprego, tendo uma boa casa, tendo praticamente tudo, faz isso, ou comete isso. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe um vazio existencial dentro de cada um de nós. E tem muita gente que chega e consegue tudo material. Tudo material. O poder, as medalhas, as condecorações e tudo e tal. Aí chega no final numa simples conclusão. Não valeu nada. Não valeu a pena. Porque eu não sou feliz. Eu sinto essa coisa dentro de mim. Isso por quê? Porque os investimentos que nós precisamos fazer é o material e o espiritual. Nós só nos equilibramos quando nós conseguimos equilibrar esses dois pratos da balança da vida. É importante isso na nossa vida. Então, os nossos irmãos que partiram já, e que todos nós sabemos que existe um livro, Memórias de um Suicida, que foi um grande escritor português, se eu não me engano, Camilo Castelo Branco, que através da Ivone do Amaral Pereira, ele descreveu todo o martírio dos suicidas. O próprio André Luiz,
que foi para o vale dos suicidas. Aí a pessoa chega e diz o seguinte: mas Deus é tão duro desse jeito, deixar um filho ir lá para o vale dos suicidas. Mas não é Deus o culpado, de forma alguma. Foi o próprio filho que escolheu isso, que tomou essa decisão. Agora nós temos que ver também por outro ângulo. O suicídio em si, cada um, não é uma regra que todos vão ter a mesma sorte, não. Isso vai depender do momento em que ele aconteceu. Ele pode estar passando por um processo muito violento de depressão ou de obsessão e que ele não saiba nem o que esteja fazendo. Nem o que ele esteja fazendo. Aí já é outra coisa. Mas aquele suicida que chega e escreve uma carta de despedida, como a gente sabe que tem muitos que fazem isso, se despedindo da família, ele está assinando a sua própria sentença. A própria sentença. Então, viver é muito melhor. Enfrentar as dificuldades é muito melhor, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos obstáculos para vencer. Todos nós temos obstáculos para vencer. Não tem nenhum aqui no mundo que não tenha as dificuldades, que não passe pelas dificuldades. Porque são as dificuldades que servem como um esmeril, que vai aformoseando as nossas almas, os nossos espíritos. Então é importante que nós nos conscientizemos disso, que vale a pena viver, mesmo que as tempestades rugem, desafiadoras em nossas vidas, mas nós precisamos continuar. É aquela passagem em que Jesus Cristo estava no mar da Galileia, declinou um pouco a cabeça na proa e até chegou a adormecer. Mas em dado momento, uma tempestade começou a soprar com muita violência, as ondas do mar da Galileia começaram a se avolumar cada vez mais, e os apóstolos disseram: vamos despertar esse homem, porque se nós não despertarmos ele, nós vamos perecer. E Pedro chegou e despertou Jesus Cristo. E Jesus Cristo depois disse: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Então, nesse momento, no sentido mais profundo, é que nos momentos das nossas dificuldades, nós precisamos despertar esse Cristo que está dentro de nós. A explicação mais profunda é essa. Nós precisamos despertar esse Cristo. E não simplesmente querer abandonar a vida, querer acabar com tudo. Na mentalidade dele, porque a gente sabe que não acaba. Então nós precisamos fazer com que esse Cristo desperte. Quando nós estivermos passando por dificuldades, nós precisamos dizer a nós mesmos: mas eu estou passando por isso, mas com certeza essas dificuldades querem me ensinar alguma coisa, querem me dizer alguma coisa. Porque ninguém vive experiências que não sejam importantes para a nossa evolução. Ninguém vive experiências assim. Então nós temos uma das grandes figuras do Evangelho e que foi seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes. Nós não sabemos como foi o momento do chamado de Judas, porque sabemos como Jesus Cristo chamou Pedro, que estava no mar da Galileia pescando, aliás, tinha acabado de pescar, e ele chamou Pedro para ser pescador de homens. E Pedro aceitou. Tomou nas suas mãos as redes da caridade, da humildade e da simplicidade e foi ser pescador de homens. Mateus Levi, que era um publicano, cobrador de impostos, Jesus Cristo chama
para coletar almas ao reino dos céus. Nós também encontramos Bartolomeu e Tiago, o chama para conhecer Jesus Cristo. Mas Judas Iscariotes não. Porque Judas, na verdade, ele era um revolucionário. Judas Iscariotes. Então, Jesus Cristo sabia que Judas iria traí-lo. Como ele também disse para Simão Pedro, quando Simão Pedro disse que daria vida por ele, quando ele estava próximo de fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Aí Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes tu irás me negar. Então Judas, assistindo todas as curas, todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente se deixou levar por essa falsa proposta, por essa falsa atitude. Ele foi ao Sinédrio e simplesmente entregou Jesus Cristo, o vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Mas, na verdade, o que Judas queria, porque ele sabia dos poderes de Jesus Cristo, um homem que caminha sobre as águas, que multiplica os pães e os peixes por 2 vezes, um homem que ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim, com certeza tinha poderes. Então, o que ele queria simplesmente era que Jesus Cristo usasse os seus poderes, para libertar o povo judeu da escravidão romana. Então ele achou que simplesmente, quando Jesus Cristo fosse preso, porque ele mesmo disse que iria entregá-lo, depois que recebeu as moedas, ele disse que iria entregá-lo em Betânia, mais precisamente no Monte das Oliveiras. E foi no momento da ceia em que Jesus Cristo já sabia que ele estava com as 30 moedas de prata dentro do bolso. E no momento em que Jesus Cristo chega, pega um pedaço do pão, porque naquele tempo era assim, pegava um pedaço do pão e embebia no vinho. Quando Jesus Cristo chega e diz para os apóstolos: um de vós vai me trair. E todos ficaram sem saber. Mas, Senhor, quem é que vai te trair? E Pedro, que estava lá no final da mesa, pergunta para João, para que Jesus Cristo dissesse para ele quem iria traí-lo. Foi no momento em que Judas pegou um pedaço de pão e foi colocar dentro da vasilha. E Jesus Cristo disse: aquele que coloca o pão molhado, ou aquele que eu lhe der o bocado do molhado. Aí Judas simplesmente sentiu que havia sido descoberto, que Jesus Cristo sabia disso. E Jesus Cristo ainda disse para ele: olha, o que tu tens para fazer, faze-o logo, que era justamente entregá-lo. Porque Jesus Cristo, depois que saiu da ceia, ele foi direto para Betânia. E de Betânia ele foi para o Getsemane, o Monte das Oliveiras. E Judas tinha simplesmente combinado com a guarda do Sinédrio, dizendo: aquele que eu beijar, esse é o homem. E foi aquela passagem em que Judas chega e diz para Jesus Cristo, mestre adorado e tudo, e chega e o beija. E Jesus Cristo disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Quer dizer, Judas se desconcertou nesse momento. Se desconcertou, como também lá na ceia pascal. Então, se o sinal era aquele que eu beijar, esse é o homem. Então Judas, simplesmente ele pensou que nesse momento Jesus Cristo iria usar todos os seus poderes. Mas não. Jesus Cristo deixou se amarrar, se manietar,
e ser conduzido ao Sinédrio, aos doutores da lei. E lá ele foi julgado e depois levado a Pôncio Pilatos. Vocês já imaginaram como Judas ficou naquele momento em que Jesus Cristo estava entre dois ladrões, e quando ele entrega a sua alma, o seu espírito a Deus? Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O desespero de Judas. O desespero de Judas. Depois dessas cenas, Judas saiu e foi se enforcar. E diz Chico Xavier que depois que Jesus Cristo desceu da cruz, ele foi onde Judas Iscariotes estava, porque só se perde o corpo físico. E Judas, olhando para Jesus Cristo com os olhos vermelhos, pegando fogo, disse: mas mestre, depois de tudo que eu te fiz, tu vem aqui estender as tuas mãos para mim. E Jesus Cristo disse para ele: Judas, tu nunca entendeste, tu nunca abriste o teu coração para a minha mensagem. Eu não te disse, Judas, que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderia. E Judas depois veio como Joana d'Arc, e se redimiu totalmente do erro praticado. Cibele, boa noite. Então, nós precisamos estar atentos, porque mesmo Judas caminhando com Jesus Cristo ainda fez o que fez. Por isso é que é importante nós amarmos a nós mesmos, perdoarmos ao nosso próximo, procurar viver com simplicidade, com humildade, que são energias positivas que nos protegem, que criam aquele campo magnético ao redor de nós, para que nós não cheguemos a esse ponto de chegar e tentar querer tirar a própria vida. Vocês sabem que por que aqui no mundo existe os anões, a maioria deles, não são todos, né? Por que existe? Por que nós encontramos tantos anões aqui nesse mundo? Por quê? Porque são aquelas pessoas que pulam dos prédios mais altos. E quando eles pulam dos prédios mais altos, ele achata o perispírito. E quando vai se tirar, vai se compor outro corpo aqui na Terra, simplesmente o perispírito está achatado pela ação que ele praticou. Mas Deus lhe dá uma oportunidade novamente para ele estar aqui no mundo. Então, se a cada 4 segundos uma pessoa se suicida, hoje aqui no mundo praticamente todos nós já fomos suicidas em outras vidas. E estamos aqui justamente nos conscientizando de que o melhor mesmo é viver. Viver, mesmo que a vida seja muito difícil, mesmo que os problemas, que os obstáculos, que as tempestades, mesmo que tudo aconteça na nossa vida, é o momento para nós demonstrarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. São nas adversidades da nossa vida em que nós precisamos dar esse testemunho: Senhor, eu acredito em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. No momento das dificuldades. Como é que eu vou saber os meus limites se eu não passar pelas dificuldades? Como é que eu vou me avaliar se eu não passar pelas dificuldades? Então, meus irmãos, meus amigos, vamos refletir nesse Setembro Amarelo e vamos valorizar realmente a vida.
a vida física, porque a vida espiritual essa não acaba. Então o que nós precisamos valorizar é a vida física. Nós que trabalhamos nas casas espíritas, a quantidade de gente que nós atendemos com ideação suicida. Com ideação suicida. A quantidade de gente é muito grande. Muito grande. Mas muitas vezes aquelas pessoas estão nessa situação, quando estão nessa situação, os espíritos obsessores, os espíritos obsessores que não gostam da gente porque nós fizemos mal para eles colam no nosso campo mental. Eles colam no nosso campo mental. Então, é preciso que nós acreditemos no nosso potencial, que nós nos amemos, que nós nos perdoemos, que nós nos libertemos desse sentimento de culpa. Cada dia que surge no horizonte é uma nova proposta, é uma nova oportunidade que nós temos para viver, para vencer. Vamos fazer esses investimentos diários, trabalhar esse lado luz, como Jesus Cristo disse, que brilhe a vossa luz, e nós somos luz, muita luz, porque como eu disse no início da live, nós saímos das mãos de Deus, e Deus é a luz maior. O que nós precisamos fazer é brilhar essa luz existente dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, mais uma vez eu peço, para todos nós, na verdade, que nós confiemos mais, que nós não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Um dia pode ser difícil, mas o outro pode não ser. Nós podemos mudar a direção das nossas vidas. Nós podemos mudar. Se nós acreditarmos nessa mensagem libertadora do nosso Mestre, como Ele cuida de cada um de nós, como Ele nos ama, Ele é o grande pastor das nossas vidas. E Ele disse que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Quer dizer, o amor que Ele tem por cada um de nós. O amor que Ele tem por cada um de nós, que somos irmãos. Mas é preciso que nós ouçamos a voz do pastor, quando Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então, meus irmãos, vamos a cada momento, a cada instante, vamos acreditar mais que nós vamos vencer todas as dificuldades. Isso é determinante em nossas vidas. É olhar sempre para frente, na certeza
de que dias melhores virão e que o melhor está sempre acontecendo. Mas é preciso a gente confiar. É preciso a gente confiar mais. Nós não perdemos quando nós confiamos no amor e na misericórdia de Deus. Alguém deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação para que nós possamos concluir a nossa live de hoje? Um tema que exige muito, né, que puxa muito da gente, mas nós não podemos fugir dessa realidade, né? Nós não podemos chegar aqui e não falar do que realmente acontece, né? De forma alguma. Nós então, muita paz também, Sérgio. É um tipo de palestra, de live que a gente faz, né? E que eu gostaria de estar mais aqui falando de felicidade, de alegria, daquela coisa toda, né? De tudo. Mas tem momento que a gente tem que falar realmente isso. Para que todos nós aqui, habitantes desse planeta, possamos ser esclarecidos, né, diante daquilo que nós estamos vivendo e o que nós podemos fazer por cada um de nós. Tá ok? Então desejo boa noite também, né, para Paty, Helene, né, para Débora, obrigado também, Débora, por esse. Tá? Então, na próxima semana nós vamos nos encontrar novamente aqui às 19 horas, falando do Evangelho, para que nós nos motivemos, para que nós aceitemos como nós somos, porque aceitando como nós somos, nós temos mais condições de nos transmutar, nos fortalecermos cada vez mais, alargando as nossas passadas. Tá ok? Então, gratidão, que Deus continue a nos abençoar, continue a nos fortalecer, para que nós possamos ascender a essas moradas que Jesus Cristo veio nos anunciar. Vamos todos nós viver a vida, porque a vida tem muito para nos oferecer, e nós precisamos aproveitar tudo o que nós estamos vivendo. É muito importante, né, para nossas vidas. Certo? Então, gratidão, muita paz a todos.